Bom, meu nome é Sérgio Hofmeister de Almeida Martins Costa. Sou filho de Antônio de Almeida Martins Costa e Helena Bento Hofmeister, né, que ele depois se casou, ficou Helena Hofmeister Martins Costa, minha mãe. Eu tenho 9 irmãos, eu sou o segundo, né, de uma família grande. Meu pai era advogado, né, uma família dos Martins Costa, a maioria são advogados, mas tem o Décio Martins Costa, que é uma das patronos de uma cadeira da academia, que era meu tio-avô. Mas ele faleceu, eu era muito pequeno, assim, não teve muita influência nas minhas decisões médicas. Mas o meu avô materno, que era Carlos Niederauer Hofmeister, ele é o patrono da cadeira 11 da academia. E ele foi um médico que me influenciou muito na vontade, assim, né, de fazer medicina. Eu estudei a vida inteira no Colégio Anchieta, ainda quando estudei um ano quando o Anchieta ainda era na Avenida Duque de Caxias. Inaugurei como menino aquele Anchieta novo, que se dizia que era lá na Nilo. E estudei até me preparar para o vestibular. Nesse período, eu convivi muito com esse meu avô materno, que foi um cara, não é por acaso que ele é um patrono da academia, né? Ele foi o primeiro médico a exercer a especialidade de pediatria no Rio Grande do Sul. Logo que ele se formou, ele ainda não era... Foi trabalhar em Palmeira das Missões, como médico geral, naquela época os médicos não faziam especialidade. Depois, na guerra entre Chimango e Maragato, ele ficou com medo aí dos filhos dele, e ele trabalhava no meio da guerra, na Revolução. Ele veio para Porto Alegre e aí resolveu se especializar em pediatria. E até na época diziam para ele, que loucura, atender só crianças. E mas ele foi um homem muito, muito especial, assim, uma pessoa que veio de Santa Maria. Ele tem até um livro que ele escreveu sobre Mensagem aos Vindouros, que ele conta a história da vida dele. E ele se formou, foi fazer especialização no Rio de Janeiro, depois, na época, viajou para Berlim, depois para os Estados Unidos. Ele se formou e foi um médico muito renomado aqui em Porto Alegre. E por coincidência, ele era muito amigo do Décio Martins Costa, esse meu tio-avô, né? Os dois, um era diretor do Hospital Santo Antônio e o outro era vice-diretor. E vendo o meu avô trabalhar, e ele como uma pessoa que tinha uma paixão pela medicina, eu que sou de uma família basicamente de juristas, né, minha família toda de advogados, meu avô era um advogado bem conhecido, meu pai, minha irmã mais velha foi estudar direito, hoje ela é uma jurista conhecida, eu tenho um irmão que é desembargador, e eu fiquei encantado pela medicina por influência do meu avô materno. Em 82 eu entrei na faculdade, na época ainda época da ditadura, e tinha muita, né, a vida acadêmica era uma vida muito, muito atribulada, metade das coisas eram feitas, né, a gente estudava muito, mas ao mesmo tempo tinha uma atividade política muito grande, né, no meio era a luta para a gente sair da ditadura, 72, 73, aquela época toda. Mas eu sempre quis ser cardiologista. Sei lá, eu tinha ideia de ser cardiologista, gostava muito de clínica, não pensava em fazer o que eu fiz, que era ginecologia e obstetrícia. Mas cedo, quando eu era estudante, eu tive meu pai tinha muitos filhos, né, claro, eu não era de uma família pobre, mas também não sobrava dinheiro, né, eu tinha que trabalhar para se eu quisesse ter algum dinheirinho, assim. Então eu comecei a trabalhar em 2 frentes, que não tinha nada a ver com cardiologia. Uma, eu tinha um tio que foi presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Rubens Hofmeister, que foi bem conhecido, era um tio meu. E ele me deu um emprego na federação, aonde eu viajava para coletar a urina dos jogadores depois dos jogos e trazia aqui na faculdade de farmácia para fazer o antidoping. Então, com isso eu ganhava uma diária em cada viagem, no meio das minhas aulas, eu fazia esse trabalho. E o outro eu consegui, comecei a fazer no Hospital Beneficência Portuguesa, ainda alguns plantões, que um tio, o Losada, o Thiago, não era meu tio, era irmão de uma tia minha, casada com o irmão do meu pai,
era o chefe da maternidade, plantonista lá. E eles precisavam, naquela época não tinham tantos médicos, e os médicos precisavam de auxiliares. Então eu comecei a fazer plantão na maternidade da Beneficência Portuguesa, para auxiliar nas cesarianas, auxiliar nos partos. E ele operava muito, então eu ia para o bloco cirúrgico, auxiliar a cirurgia, e com isso eles a gente ganhava, na época se chamava dos bagrinhos. Hoje em dia tem residência, tantos médicos, não existe mais, os estudantes não quase mais isso, mas era uma fonte de renda para estudantes de medicina, ficar ajudando médicos. E aí eu comecei a pegar o gosto pela obstetrícia. Ainda no final do meu 4º ano, eu fui para os Estados Unidos, passei 3 meses lá num hospital ligado a uma área de clínica de cardiologia. Eu ainda tinha aquela coisa de fazer cardiologia. E eu resolvi fazer um estágio fora do país. Fiquei morando em Arlington, na casa de um amigo, de um tio, irmão do meu pai, que era meu padrinho, no General Hospital em Arlington e na Universidade de Georgetown. E aí eu me lembro que eu ainda assinei uma revista para receber aqui. Naquela época a gente tinha dificuldade de artigo, não tinha essa internet, não tinha nada disso. E assinei a Circulation, que é uma revista conhecida na área de cardiologia. Mas eu continuei trabalhando, eu pensava em fazer cardiologia, continuei trabalhando fazendo plantões na obstetrícia, até fazer, e aí nesse final lá pelo 5º, 6º ano, eu me decidi, no 5º ano eu me decidi, não, eu vou fazer ginecologia obstetrícia. E aí fiz o estágio como 6º anista na Santa Casa, e era a única maternidade escola que a gente tinha aqui, era da Santa Casa, estava abrindo na PUC, o Clínicas não tinha aberto maternidade ainda, era final dos anos, isso é 76, por aí, né? 77 eu me formei, e fiz concurso para residência tanto para a URGS, que era no Clínicas, mas no Clínicas não tinha maternidade, só tinha ginecologia. E passei também na Santa Casa, que era da hoje Universidade Federal de Ciências da Saúde, naquela época era a Católica de Medicina. Aí eu optei por fazer na Católica de Medicina, porque lá tinha uma maternidade, e os meus colegas que fizeram para o Clínicas vinham fazer alguns plantões no FEME, que já era um hospital, né, que tinha maternidade, mas não era um centro acadêmico, assim, né, e o Clínicas ainda não tinha inaugurado a maternidade. Então, em 78 e 79, eu fiz a minha residência em ginecologia obstetrícia na Santa Casa, que o meu curso era subordinado à Católica de Medicina, que é a Ciências Médicas. Terminei a residência, eu fiz 78 e 79. E quando eu saio da residência médica, a minha turma está abrindo a maternidade, o centro obstétrico do Hospital de Clínicas. E eles abriram um concurso para lá. E aí eu e outros colegas, eu fiz esse concurso e entrei como plantonista, médico plantonista da nova maternidade, que é do Clínicas, em 1980. E ali no Clínicas, eu fiquei então como médico contratado e comecei a fazer também plantão no Hospital Conceição. Então eu fazia plantão na maternidade do Clínicas, na maternidade do Conceição, nos fins de semana, porque eu tinha pedido adiamento meu serviço militar. Aí em 80 eu fui servir aqui no Hospital Militar. Então eu trabalhava durante a semana no Hospital Militar. De tarde eu ia para um consultório de um professor meu, que ele me cedia ali uma sala para eu, o professor Paulo Padilha Duarte, e eu trabalhava com ele, e nos fins de semana eu fazia plantões no Clínicas e no Hospital Conceição. Nesse meio tempo, em final de 80, se abriu naquela época os concursos públicos estavam proibidos ainda pela ditadura, não tinha tido, na universidade não fazia concurso público, porque estavam todos congelados, todos os professores que entravam eram chamados professores auxiliares de ensino, e não havia progresso na carreira universitária, e não havia concurso público por determinação aí sei lá, do Ministério da Saúde. Mas continuou, tinha que haver professores, bom,
E aí abriu um concurso, era um concurso meio interno lá no departamento de ginecologia, para ingresso como professor auxiliar de ensino. Eu me lembro que foi muito difícil, porque eu recém tinha me casado, e estava com, acho que, uma filha pequena já, e eu teria, para entrar na universidade, o salário era muito pequeno, eu teria que sair do meu emprego de plantonista do Clínicas, que é um emprego que me dava uma condição financeira melhor para sustentar a família, etc. Mas eu sempre quis fazer carreira docente, sempre quis ser professor. Aí eu digo, não, eu vou fazer esse concurso, e entrei então como professor em dezembro de 1980. Aí eu saí de médico plantonista do Clínicas como professor, porque os professores no Clínicas não são funcionários do hospital, são funcionários da universidade, né? E o hospital contrata pessoas através do sistema de CLT e a universidade tem um convênio para manter a docência lá dentro. E aí eu comecei a minha carreira docente. Na época, poucas pessoas quando entravam na universidade já tinham feito mestrado, doutorado, essas coisas. Mas eu sabia que eu precisava fazer e não tinha na área de ginecologia e obstetrícia nenhum mestrado, nem doutorado. E aí passou alguns anos e eu fiz o meu mestrado na área de nefrologia. Comecei a trabalhar mais com a área de gestação de alto risco e atendia muitas grávidas com hipertensão, com pré-eclâmpsia, que é uma área que é um pouco afim com a nefrologia. Foi o que eu achei que era mais perto. E aí eu fiz o meu mestrado na área de nefrologia e até interessante porque aí, claro, já estava como professor, publicando artigos, né? Eu já tinha, na época, que quando nós começamos no Hospital de Clínicas, junto com esse meu professor Paulo Duarte, que nós decidimos escrever as rotinas. Naquela época não eram todos os hospitais que tinham rotinas escritas, assim, cada médico fazia mais ou menos o que dava na sua cabeça, e como era um hospital novo, moderno, a gente queria começar com tudo up to date, né? Nós fomos escrever, eu já vinha fazendo isso na maternidade Mário Tota, auxiliando o meu grande mestre, que foi o professor Pedro Luiz Costa, que é o cara que eu mais admirava assim, na maternidade Mário Tota. Eu já vinha escrevendo algumas rotinas e nós resolvemos, vamos escrever umas rotinas do serviço que mais tarde viraram um livro, hoje já está na sua 8ª edição, são livros que depois viraram 2 livros, Rotinas em Obstetrícia e Rotinas em Ginecologia. Então nós escrevemos as primeiras rotinas, depois fomos procurar uma editora da Artes Médicas. Hoje esse livro é o livro mais lido de ginecologia e obstetrícia na língua portuguesa, tanto Brasil, Portugal, Angola, é um livro que já está na sua 8ª edição e nós somos idealizadores e autores de vários capítulos. Aí, em continuação, como professor, logo depois ainda, em 80 e poucos, tem um braço da minha vida que é a vida associativa, né? Então eu trabalho com a minha carreira docente, eu tenho um pedaço da minha vida que é administrativa, que eu fui convidado para ser o diretor científico na época era Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da AMA-RIGS, que depois virou Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul. Aí eu comecei, uma carreira associativa, que fui diretor de várias cadeiras que tinham lá, depois acabei mais tarde virando o presidente da sociedade, e a gente criou ampliou muito a sociedade aqui com núcleos no interior do estado, junto com o meu antecessor, Dr. César Pereira Lima, até que teve uma homenagem para ele agora lá na academia, criamos um centro do Mercosul de ginecologia e obstetrícia, em que a gente fazia congressos em Livramento ali, porque era perto da fronteira, recebia o pessoal da Argentina, Uruguai. Depois de presidente, eu fui convidado pelo presidente da FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Eu trabalhava muito com gestação de alto risco, e nós temos aqui no Brasil um problema seríssimo de mortalidade materna muito alta. E eu fui presidir porque a FEBRASO tinha comissões especializadas, Comissão Nacional Especializada.
eu fui presidir a Comissão Nacional Especializada de Mortalidade Materna. E aí, nessa época, eu comecei a trabalhar junto, eu me lembro que o Serra era o ministro da Saúde, comecei a trabalhar junto com o Ministério da Saúde para a gente criar núcleos para treinar médicos pelo Brasil inteiro. E aí eu criei um curso chamado Curso Itinerante de Combate à Mortalidade Materna, que funcionava mais ou menos assim. Eu, um colega de Paraná, um colega do Rio de Janeiro, éramos os médicos, assim, os municípios, a gente viajava pelo interior do Brasil inteiro. Eles viam, o Ministério via onde tinha focos de alta mortalidade, convocava os secretários estaduais ou municipais para a gente ir lá fazer o curso. Aí o Ministério pagava o translado, a gente não recebia nada, claro, fazia isso de graça, mas as passagens aéreas eram pagas pelo Ministério, e as pessoas que recebiam o curso pagavam hotel e alimentação. E a gente levava, na época nem PowerPoint tinha, eram aquelas transparências, a gente fazia só casos clínicos, assim, né, das principais causas de morte materna. E a gente pedia que os médicos dali, que apresentassem os casos, e a gente fazia discussões com eles, né, do que estava... E aí, com isso, a gente conseguia saber né, se eles estavam indo no caminho certo, no caminho errado, e a gente treinava. Foi uma das experiências mais gratificantes para mim como médico e como docente, porque eu via aqui na URGS, aqui como professor, eu estava ensinando alunos que o cara ia fazer dermatologia, ia fazer isso, ia fazer aquilo. E lá eu me sentia muito útil, porque eu estava lá na beira do Amazonas, estava em Roraima, eu estava conversando com o médico que ele ia sair dali e o que eu dissesse para ele, se ele aplicasse, algumas pessoas iam deixar de morrer, né, se eles fizessem como a gente estava dizendo, porque a medicina era muito precária, né, e ainda mas eles eram pessoas que saíam sem nenhuma formação e iam trabalhar por esse Brasil afora. Na época, eu tive um colega que foi professor lá comigo, que é o professor Carlos Men, que foi presidente da academia. Ele se aposentou e foi ser presidente da academia. E eu vi a academia como uma coisa muito longe, assim, não estava, mas eu já estava com eu digo assim, minhas duas filhas criadas, formadas, né? A minha esposa é médica também, trabalhando, e eu já tinha diminui bastante, não fazia mais plantão no Conceição, estava só trabalhando só trabalhando na docência e no consultório. E aí o MENC avisou, olha, vai ter concurso para a academia. Chegando no final de carreira, eu digo, olha, eu vou me candidatar. E eu me candidatei, tinha 2 vagas, um ano antes do que eu entrei, entrou o Heitor Henschel, que foi meu colega também, numa vaga, e o Sarmento Leite na outra vaga. E eu digo, não, mas eram 2 vagas, mas eu digo, no ano que vem eu vou tentar de novo, porque eu queria, porque meu avô era um patrono da academia, o meu tio-avô era patrono da academia, e eu achava que eu podia contribuir, né, para tornar a academia o que ela, né, a sua missão lá de também elevar o conhecimento médico. Eu acho que eu tinha capacidade e vontade de também, eu vou diminuindo outras atividades, eu posso dedicar um tempo para a academia. Aí eu resolvi entrar e entrei no último concurso para a academia e em seguida fui convidado pela Miriam para ser orador, acho que eu falo muito, já disse isso. E aí ela já em seguida me convidou para participar como orador da academia. Estamos lá. Bom, eu casei em primeiras núpcias ainda quando eu estava saindo da residência. Aí a minha ex-esposa, ela era formada em nutrição, ela estava estudando ainda, e nós tivemos então 2 filhas, a Gabriela Minars, que é da família Minars, família de poloneses, Martins Costa, que é dermatologista, se formou em dermatologia e médica. Casou com o meu genro, o Marcelo Stiefelmann, e eles tiveram um bebê, que é o Lucas, que é a minha paixão, que tem 1 ano e 1 mês agora. A minha outra filha, a Fernanda, seguiu a Fernanda Minars, que é fora da curva, assim, ela é uma inteligência, ela se formou em Direito,
Ela fez mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez o doutorado dela na Universidade de São Paulo. Hoje ela é professora na Fundação Getúlio Vargas. Já tem 2 ou 3 livros escritos aí. Ela é sócia da minha irmã, que é essa Judite aqui, que é uma jurista muito, que eu tenho um escritório aí, que trabalha com pareceres jurídicos. E depois, quando aí eu estava separado, com minhas filhas aqui morando comigo, terminando os estudos, aí eu conheci, lá no plantão do Conceição, uma plantonista, que tinha sido minha aluna, mas eu não me lembrava como aluna, que é a Ana Selma, que é Bertelli Piccolotto, né, família italiana. E aí nós nos conhecemos no plantão, começamos a namorar e resolvemos casar. Aí casamos, na verdade. Primeiro a gente morava, ela no apartamento dela, eu no meu, e a gente resolveu, fizemos uma surpresa, assim, porque foi o ano que eu ia fazer 60 anos. Uns dias antes, eu convidei as pessoas para uma festa. A gente só sabiam que nós íamos casar, minhas filhas, é claro, e os padrinhos, e aí nós fizemos uma festa de aniversário e casamos na festa de aniversário. Sábado, eu convidei para uma festa de 60 anos, e aí na hora eu disse, olha, brincadeira, isso não é festa de aniversário, na verdade é o nosso casamento. Todo mundo caiu, né? Aí nós casamos, a Ana depois, hoje a Ana era a plantonista do Clínicas e do Fêmea. Hoje ela fez concurso, ela é professora na URGS também, e tem um consultório, ela trabalha mais com a área de uroginecologia, mais a parte de cirurgia ginecológica. E gostamos muito de viajar, né? Nosso passatempo é viajar. Eu comecei também, né, mais ou menos nessa época, a jogar golfe. Hoje é o meu passatempo, assim, quando eu não estou trabalhando, eu estou dando um jeito de jogar golfe.